Olá! Na edição desta sexta-feira do TVE Esportes, você vai conferir: seleção brasileira perde para Porto Rico e agora precisa vencer Estados Unidos para garantir vaga na Copa do Mundo de basquete. Dupla Grenal pronta para a estreia no Brasileiro de Futebol Feminino. Gaúchas estreiam neste sábado. E ainda uma entrevista sobre a Copa Internacional da Amizade da classe Solim, que acontece em Porto Alegre. Bom dia! Muito bem, começamos o TVE Esportes falando das eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete. Ontem à noite, em Santa Cruz do Sul, a seleção brasileira perdeu no último segundo. Mais informações com Jonara Raminelli, da Unisque TV. A seleção brasileira de basquete perdeu de 92-90 para Porto Rico na noite desta quinta-feira aqui no ginásio poliesportivo, o Arnão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Cerca de 4.000 torcedores estiveram presentes. A partida foi muito equilibrada e acabou decidida num arremesso de Waters no estouro do cronômetro no último período do jogo. Os destaques do Brasil foram Léo Mendel, cestinha brasileiro com 18 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, e Iago com 16 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. O Brasil volta à quadra aqui mesmo no Arnão no próximo domingo, às 9 horas da noite, para enfrentar os Estados Unidos. Para esta partida não há mais ingressos disponíveis. Lembrando que a seleção brasileira precisa vencer os americanos para garantir a vaga na Copa do Mundo, que acontece em agosto no Japão, nas Filipinas e na Indonésia. Agora das quadras para as águas, no TVE Esportes, a gente recebe o Nelson William, que vai falar um pouco para a gente sobre a Copa Internacional da Amizade da classe Solim, que acontece no Veleiros do Sul, em Porto Alegre. Nelson William, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui, falar um pouquinho sobre essa Copa, a Copa Internacional da Amizade da classe Solim. O que dá para falar dessa classe, dessa edição, na verdade, uma edição diferenciada, não é? Na verdade, sim. Esse evento já é um evento consagrado mundialmente e a gente teve que parar em 2019 por conta da pandemia. Então, é uma retomada, né, desse modelo. É um modelo onde o grande diferencial é que os estrangeiros não precisam trazer nem alugar os barcos. Os barcos são fornecidos pela organização, eles só vêm com o traje de velejar, não precisa trazer vela, não precisa trazer nenhum equipamento. E isso facilita muito, né? Os barcos são equalizados e as velas, tudo é equalizado de forma tal que são sorteados, então não tem muito a diferença de equipamento nas disputas. As disputas são feitas com 8 barcos cada regata e fazendo rodízio. As tripulações não correm no mesmo barco, correm 2 regatas, trocam de barco. Então, tem uma tabela de trocas ali e pode-se dizer que é realmente o desempenho técnico e o domínio do barco é que conta mais do que o equipamento. Muito bem. Bom, tu falaste de equipes de fora do país, né, que estarão presentes, e justamente essa equiparação dos equipamentos, né, a adaptação dos estrangeiros, eles não precisam trazer o seu equipamento, os seus barcos e tudo mais. Eu queria que tu falasse dos destaques internacionais e das equipes que estarão presentes nessa competição da Copa da Amizade. Nessa edição, a edição ela é fechada, ela é por convite, né? A gente tinha programado inicialmente 16 equipes, todas convidadas, todas com currículo técnico bastante elevado. Nós temos aqui hoje 3 equipes alemãs, que dentre os destaques está o Roman Koch, que é um velejador alemão que já tem 3 títulos mundiais. Né? Nós temos o presidente da classe norte-americana, Henry Thomas, que também veio com a sua tripulação. O principal objetivo dele aqui, apesar de já ganhar vários títulos, mas ele quer aprender como é que é o sistema, porque ele quer fazer um evento similar em San Diego esse ano ainda. Então ele veio para conhecer o sistema, para conhecer todo o modelo e levar para os Estados Unidos. Nós temos também as equipes brasileiras com vários títulos. A gente tem
timoneiros como Cícero Hartmann, que ganhou 3 vezes, que ganhou 6 vezes o Sul-Americano, 3 vezes vice-campeão mundial, o Cadu Bergental também campeão sul-americano, o Denis Koch também campeão sul-americano, nós temos o Carlo Deléo, que é vice-campeão mundial também. Então, assim, é um evento seleto, né, com grandes velejadores, e é um encontro internacional justamente para medir forças das pessoas e não dos equipamentos. Muito bem. Bom, a questão do evento em relação à programação, ela vai depender muito do tempo, a questão da chuva forte, como é que vocês estão vendo essa questão do tempo, né, da previsão do tempo? A programação está totalmente confirmada, como é que está essa questão? Bom, a gente sabe que a vela é um dos esportes que a gente depende muito da natureza, né? Até alguns minutos atrás não tinha nada de vento, estava chovendo. E agora, quando eu comecei a entrevista, até perguntei se o vento não estava atrapalhando o microfone, porque começou a entrar um ventinho, parou a chuva. Eu acredito que a gente vai ter uma tarde com muitas regatas, né? A programação hoje é fazer uma rodada completa, talvez começar a segunda rodada. E à noite nós vamos ter um churrasco aqui com o Samba Lelê, né? Para dar um pouquinho esse clima de carnaval para os estrangeiros que estão vindo da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, né? No hemisfério norte agora com frio muito forte, menos 5, menos 10, eles virem aqui sentirem um pouquinho do nosso clima ameno e o samba, né? Dar um pouquinho de samba para o pessoal, para eles tomarem um gostinho do que é o carnaval. E amanhã a gente volta com as semifinais e a repescagem de quem não se classificou na classificatória, e no domingo nós vamos ter as finais de ouro e prata, né? Sempre são 8 barcos que são alocados, então as finais vão ser os 8 melhores. Nas classificatórias já passam automaticamente 5 e 3 vêm da repescagem. E aí no domingo então, a gente vai ter 2 regatas para as finais e uma regata para o grupo prata. Muito bem. Bom, rapidamente assim, o público de modo geral vai poder conferir, por exemplo, quem for até a orla vai poder dar uma conferida, conseguir, vamos dizer assim, enxergar essas embarcações, um pouco da competição, assim, ter o visual, pelo menos, mesmo que seja um pouco longe, é possível? Sim, é possível. As regatas elas vão acontecer na frente do Veleiros e a raia fica exatamente onde é o pontal ali agora, né, que abriu. Então, quem estiver naquele trapiche do pontal vai poder acompanhar as regatas bem de perto. As regatas são bem curtas, são feitas aqui mesmo na frente e vai ser um lindo espetáculo visual. Quem puder ir para a orla, ali naquele trecho ali, Iberê, Pontal e o Barra, vai conseguir ver bem o evento. Maravilha. Nelson Ilha, falando um pouquinho para a gente aí sobre a Copa Velejador, falando um pouquinho para a gente sobre a Copa Internacional da Amizade da classe Solim, que acontece então Veleiros do Sul em Porto Alegre hoje, amanhã, domingo, aí o pessoal poder conferir. Obrigado, Nelson, um grande abraço. Muito obrigado, estamos sempre à disposição aí, sucesso. Valeu, sucesso igualmente aí, bom evento. Bom, está chegando aí a hora de mais um Brasileirão de futebol feminino, é isso mesmo, a bola vai começar, né? Começa a rolar hoje à noite na Vila Belmiro com o duelo entre Santos e Flamengo. Já a dupla Grenal entra em campo este sábado, amanhã. Vice-campeãs da competição no ano passado, as gurias coloradas estreiam em casa contra o Atlético Paranaense às 11 horas da manhã no Sesc Protásio Alves. Os dois times se enfrentaram recentemente na Copa do Brasil e deu Inter fácil com uma goleada por 5-1. O técnico Maurício Salgado perdeu jogadoras importantes em relação a 2022, como a meia Duda Sampaio, que foi para o Corinthians. Entre os reforços, destaque para a contratação de atletas estrangeiras, como as paraguaias Fanny Galto e Sandoval e a jovem promessa uruguaia Belém Aquino.
Já as meninas do Grêmio começam o Brasileirão longe da torcida. Pegam o Cruzeiro às 7 horas da noite no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Campeãs gaúchas no ano passado, as tricolores também apresentam novidades para a nova temporada. A grande mudança aconteceu no comando técnico. Patrícia Guzmão assumiu o cargo de supervisora e Felipe Endres é agora o técnico das gurias gremistas. 16 times vão disputar a 11ª edição do Brasileirão Feminino. Na primeira fase, todos os participantes se enfrentam em turno único. Os 8 melhores colocados avançam para a fase de mata-mata e os 4 piores serão rebaixados para a Série A2. Como este ano tem Copa do Mundo Feminina, o Brasileirão vai parar por 2 meses entre os dias 26 de junho e 26 de agosto. E agora é hora de conferir alguns destaques do final de semana na nossa agenda esportiva. O Velopark em Nova Santa Rita dá a largada para o Campeonato Brasileiro de Arrancada 2023. A competição começou nesta manhã com credenciamento de pilotos e vistoria técnica. À tarde acontecem os treinos livres. A primeira etapa segue até domingo, reunindo mais de 100 pilotos de diversas regiões do Brasil e em mais de 20 categorias que disputarão o título nos 201 metros do Velopark. Neste ano, serão 4 etapas para definir quem são os pilotos, carros e equipes mais rápidos. Na pista do Velopark, a melhor marca pertence ao GM Camaro, da categoria Pro Mod, do piloto Roderjan Busato, que atingiu 324 km/h. A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada está prevista para acontecer em maio, no Race Valley, em São Paulo. E neste final de semana também ocorrem as semifinais da Copa RS de Futebol Amador. Os jogos acontecerão no domingo, dia 26, no formato partida única. Serão disputados os confrontos das categorias livre, com atletas acima dos 18 anos, e veterano, atletas acima de 40 anos. As partidas da categoria livre estão marcadas para o estádio Sandense, em Três Coroas. Já os jogos da categoria veterano serão realizados na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Os confrontos serão Boca Júnior versus Mercado Rende Mais e Farroupilha versus Roma pela categoria livre. E pela categoria veterano, Camponense versus Miragui e Ouro Verde contra Fluminense. E as finais da Copa RS de Futebol Amador acontecerão no dia 4 de março no estádio Boca do Lobo, em Pelotas. Ficamos por aqui, voltamos amanhã ao meio-dia com a edição de sábado. Até lá!